Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Quero, nesse momento, expressar a minha alegria de ter recebido o convite do pastor Cláudio, a sua digníssima esposa, a sua família, ao corpo de obreiros da igreja. Foi uma grande satisfação, uma alegria abraçar cada um deles, a todos os irmãos, o irmão Marco, o irmão Cristiano, o irmão Edivaldo e o irmão Clay, a todos os irmãos que aqui eu conheci. Não conheço o nome de todos, mas sem dúvida que vou levar para Petrolina o rosto de cada um que eu tive a oportunidade de conversar, de conhecer. Foi sem dúvida 2 dias marcantes em nossas vidas, em que o mais importante é a salvação das almas, das vidas, as curas, os batismos com o Espírito Santo, as vidas transformadas, as vidas oprimidas sendo libertas. Isto para nós é a realização plena. Para mim é a maior alegria quando estou em cima de um púlpito. É uma alegria muito maior, confesso, do que quando curo, opero um paciente e há a cura. Para mim, estar pregando a palavra de Deus, se um dia Deus me tirar da medicina, eu farei a obra com muita gratidão e muita alegria. Mas o Senhor me fez assim, e Ele te fez do seu jeito, porque Ele tem um plano na vida de cada um conforme o que nós fazemos. Não existe maior nem menor. Todos nós somos chamados para uma grande obra. Atos capítulo 17. A partir do versículo Atos 17, a partir do versículo 22. Aqui conta a história do apóstolo Paulo, quando ele, em uma de suas viagens missionárias, Paulo visitou a Grécia. A Grécia que foi o berço da filosofia humana. Quem conhece a Grécia? A Grécia, para quem não conhece, hoje é um dos lugares que representa o fracasso da filosofia humana. E a Grécia, para quem não conhece, é um dos lugares, como o Egito, até hoje é um lugar em que as pragas existem. Toda nação cujo Deus não é o Senhor sofre até hoje. Atos 17, a partir do versículo 22, Paulo visitando a Grécia, escrito, a partir do versículo 22 diz: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só vez fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Dá glória a Deus.
foi visitado na Grécia, ele viu como na primeira faculdade de medicina do Brasil, que se encontra lá em Salvador, vários alpendres, onde cada um está esculpido a história dos grandes médicos, dos grandes filósofos daquela época, eram os filósofos. Mas havia um altar em que não havia nenhuma escultura esculpida, e ali estava registrado, escrito ao Deus desconhecido. Aquele Deus desconhecido era uma imaginação dos gregos da época de que haveria ou havia um Deus que era supremo e que estava acima de tudo, acima de todas as coisas. Ainda que eles não tinham noção de quem era este Deus, mas pelo menos ouviam de que existia um Deus superior acima de tudo. E é exatamente baseado neste Deus desconhecido, neste altar em que não havia nenhuma escultura, eu quero falar sobre quem é este Deus. E a bem da verdade, por muitas igrejas que eu tenho pregado, pastor Paulo, eu tenho visto que muitos, até mesmo de nós crentes, não conhecemos verdadeiramente quem é o nosso Deus. E pecamos por isso, porque não conhecemos quais são as principais características deste Deus. Quero também falar nesta noite para você, meu amigo, que ainda não tem uma intimidade, um conhecimento profundo de quem é Deus. Eu quero te dizer nesta noite, pelo menos 10 características ou 10 atributos a este Deus desconhecido, em que muitos de nós ouvimos falar, mas não conhecemos a fundo quem é de fato Deus. E a bem da verdade, nós que estudamos a Bíblia Sagrada não conhecemos Deus. A nossa ínfima inteligência, o nosso coeficiente de intelectualidade não é suficiente para adjetivar ou caracterizar ou descrever de fato quem é Deus. Primeiro, porque ele é indescritível, e segundo, porque ele é imaginável. Ele é um Deus que nós, na nossa inferioridade, na nossa pequenez como seres humanos, não temos esta capacidade de podermos discernir, muito menos descrever quem é Deus. Mas debaixo da autoridade do Espírito Santo, porque o que eu prego, não prego de mim mesmo e nem muito menos da minha pequena inteligência, mas prego debaixo da unção do Espírito Santo de Deus, que me dá a sabedoria para dizer pelo menos 10 características que são o suficiente para que você aceite Jesus como seu Salvador ainda esta noite, e Ele possa transformar a sua vida. E para você, amado amigo, amado irmão, que se encontra enfermo, possa receber nesta noite a cura e a libertação da tua enfermidade, em nome de Jesus. Esta vitória nós vamos alcançar. Então eu peço que toda a igreja, todos os irmãos, junto comigo, adentramos então ao conhecimento da Bíblia Sagrada à luz da revelação do Espírito Santo, para que possamos entender um pouco quem é Deus, ou que possamos, à luz do Espírito Santo, podermos conseguir absorver pelo menos 10 características que o Espírito Santo de Deus me revelou, e eu quero compartilhar com os irmãos. Estudando a Bíblia, eu percebi que a primeira característica, o primeiro atributo deste Deus desconhecido para os gregos da época é que ele tem um nome. Deus tem um nome. Enquanto nós observamos à luz da Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 3, verso 13 ao 15, quando Moisés chegou para Deus e disse: Deus, quando eu for ter com os filhos de Israel, e eu lhes disser que o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual é o nome deste Deus, porque eu lhes direi. Disse então Deus a Moisés: dirás assim aos filhos de Israel: eu sou o que sou, e fora de mim não há outro. Dirás assim aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Disse Deus mais a Moisés: o eu sou, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós. E vai ser possível para ouvir a tua voz. É possível ouvir a voz de Deus, como vocês estão ouvindo a minha voz. Sim, como é possível? É preciso tornarmos Deus real em nossas vidas. E isto eu te convido a nesta. Eu creio, Pai, que nesta noite eu vou ser revestido do teu poder. Eu serei uma nova criatura. Olha para mim. A sexta característica deste Deus é que Ele é um Deus eterno.
no livro de Salmos, no capítulo 90, e no verso 2, está escrito: antes que os montes se formassem, ou que tu criasses o mundo e a terra, sim, de eternidade em eternidade, tu és Deus. No livro de Salmo 90, no versículo 4, está escrito: porque 1000 anos são aos teus olhos como a noite de ontem que passou, e como a vigília da noite. Sabe o que significa a eternidade em nossas vidas, irmãos? Sabe o que significa a eternidade? Significa que tudo que Ele começou é porque Ele já terminou. No livro de Apocalipse, no capítulo 1 e o verso 8, está escrito que Deus é aquele que era, que é e que há de ser o Todo-Poderoso. Através do meu irmão Paulo, eu soube da tua pessoa, que o Senhor é evangélico. Eu já procurei vários médicos em Recife para que ele tire o meu útero, porque eu estou com tumor, mas eles dizem que não querem me operar porque a minha cirurgia é muito arriscada. Eu tenho muitas aderências dentro do meu abdômen, e o risco de hemorragia intraoperatória é muito acentuado, e eles têm medo de que eu morra no centro cirúrgico. E eu te procurei, veja só que situação. E eu disse para ela: irmã, a mesma dificuldade que eles teriam, eu também vou ter. É de fato muito arriscado a sua cirurgia, mas em nome de Jesus, se a irmã crê, eu tenho a certeza que o mesmo Deus que está na tua vida lá em Recife é o mesmo Deus que vai estar presente também conosco na hora da cirurgia. Eu vou te operar. E no momento em que eu operei ela, eu operei exatamente com uma das minhas colegas de profissão lá no hospital, a doutora Miriam. Ela não é evangélica. E quando nós começamos a operar aquela irmã e tiramos o tumor dela, de fato, ela tinha muitas aderências, e por trás do tumor não enxergávamos nada. E quando no momento em que eu tirava aquele tumor, aquele útero, eu tinha que pegar a veia, a artéria que irrigava aquele tumor, e se eu não conseguisse pegar, certamente de que eu ia ter problemas seríssimos de hemorragia. E quando eu estava deslocando, dissecando aquele tumor, aquela veia de fato escapou das minhas mãos e retraiu para dentro da pelve. E quando uma veia, uma artéria retrai, irmãos, já era, não tem como mais nós pegarmos de volta. E ela começou a ter hemorragia, uma hemorragia fulminante. O abdômen dela imediatamente encheu de sangue. A doutora Miriam tentamos pegar de todos os jeitos, não teve jeito. A doutora Miriam, quando viu já a coisa ficando complicada, e ela começando a ter bradicardia, então a hipovolemia, e a doutora Miriam olhou para mim e disse: agora não tem jeito, estamos fritos, vai morrer, não tem mais jeito, vamos só esperar. E foi naquele momento em que eu lembrei de que a irmã tinha dito para mim, e eu falei para ela também: o mesmo Deus que está lá é o mesmo Deus que está aqui. E quando eu orei, eu senti uma mão de um anjo, colocou sobre a minha mão, eu entrei no meio do lago do sangue. A veia veio na pista de dissecção, ela veio na minha mão, e ela foi salva pelo poder de Deus. Feche seus olhos. Diga: Senhor, tu estás presente na minha vida. Em todos os momentos tu estás comigo, Senhor. Tu estás comigo, meu Deus. A oitava característica deste Deus é que Ele é um Deus onisciente. Significa dizer que Ele conhece todas as coisas desde o seu passado, passando pelo seu presente e passando pelo seu futuro. Ele nos sonda a todo instante. Ele conhece a sua personalidade. Ele sabe dos seus sentimentos. Ele sabe das suas fraquezas e das suas emoções. Salmos capítulo 139 e versos 1, 2 e 3. O salmista Davi diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu levantar e o meu assentar, e de longe conheces todos os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Estou passando por um dos momentos mais difíceis da minha vida. Eu disse: o que foi, irmã Samira? Eu estou grávida de 3 meses. E o Senhor me disse há algum tempo atrás que essa seria a grande promessa na minha vida.
Lutei durante toda a minha vida para poder conseguir engravidar. Eu tinha infertilidade. E agora, há 3 meses atrás, eu recebi a notícia que foi uma das maiores, se não a maior da minha vida, de conseguir engravidar do meu marido. E nós estávamos fazendo festa, estávamos regozijados com esta bênção que o Senhor deu para nós. Mas eu fui para Brasília, fui visitar uma das irmãs que ali mora, e eu senti uma dor no meu abdômen. Procurei um médico, o médico passou uma ultrassonografia, e quando o médico fez a ultrassom, veio a surpresa que destruiu todos os meus sonhos. O meu filho está morto dentro de mim. E eu sonhei, o Senhor me prometeu isto. Ele disse que eu receberia a bênção, que eu receberia a minha herança. E agora eu estou esfacelada. Os meus sonhos se acabaram, os meus propósitos foram destruídos. E ela chorava, irmãos, copiosamente. E quanto mais ela chorava, parece que, eu não sei o que acontecia comigo, pastor, que eu ficava mais frio. Eu olhava para ela e dizia: irmãos queridos, vamos chamar o anestesista para fazer uma curetagem. Ele passa o útero e vamos tocar a vida para frente. E naquele momento em que eu falava isso para ela, ela chorava mais ainda, porque enquanto o seu filho morto estava dentro do seu ventre, ainda era um consolo para a irmã. E naquele momento eu olhei para ela e disse: irmã Samira, deite aqui na cama, deixa eu fazer uma outra ultrassonografia e ver quantos meses está para que eu programe a sua coletagem. E quando ela deitou na cama, que eu peguei o transdutor da ultrassonografia e comecei a botar, e antes de colocar sobre o abdômen dela, assim disse o Senhor: aquilo que eu prometi, vou eu dar, não irei arrancar. Coloca o transdutor e verás os batimentos cardiofetais, 144 batimentos por minuto. A criança ressuscitou pelo poder de Deus. Levante a sua mão e diga: bendito seja o nome do Senhor. Eu convido a igreja para ficar de pé. Não precisa chamar mais o anestesista. Você tem uma promessa, e essa promessa Satanás não vai poder roubar de você. O inimigo não vai poder roubar da sua vida, porque aquilo que ele tirou, o Senhor vai devolver em dobro, 70 vezes mais. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, meu amigo, minha amiga, que o plano que Ele tem na tua vida, nada vai poder impedir. Você não veio aqui por obra do acaso nem por coincidência. Você veio aqui porque Ele queria falar contigo, para te dizer: filho meu, filha minha, esta é a noite da tua vitória. A noite em que eu vou mudar a tua vida, a noite em que eu vou transformar toda a sua casa, a noite em que eu vou transformar a tua personalidade, a noite em que eu vou arrancar de ti as feridas, as tristezas que este